Bom dia ao teu coração, que a paz de Deus reine na sua vida. Hoje, 15 de maio, 135 dias, lendo a palavra de Deus, que semeada no coração do homem, transforma vidas. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano, e quero convidar você agora a se inscrever no nosso canal do YouTube, Pastor Antônio Filho, para que nós possamos alcançar um número de 1000 pessoas, para assim darmos início às nossas lives ao vivo. Você receberá diariamente, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, deixando seu like, seu dislike, sua mensagem, seu pedido de oração no YouTube Pastor Antônio Filho, para que possamos fazer ao vivo, a nossa leitura da Bíblia, o culto online, a oração da fé, a palavra de sabedoria com a Bíblia Sagrada, para que o seu dia venha a ser abençoado. Enfim, estamos usando a nossa mídia de internet, a ferramenta da internet, como meio de propagação e evangelização neste tempo. Pegue a sua caneta agora em sua mão, seu bloco de anotações, e vamos à leitura da Bíblia do dia 15 de maio, 135 dias do dia de hoje. Atos capítulo 22, do versículo 30 ao Atos capítulo 23, versículo 22. E Juízes 19 e Salmo 44. Anotou? Curve a sua cabeça e vamos fazer a oração da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós iremos ler agora a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos auxilie neste momento, para que possamos mergulhar nas profundezas da revelação da Tua palavra. Fala comigo e fala com os Teus filhos, no nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia, e logo após a leitura da Bíblia, eu quero fazer a oração da fé com você. E no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que ele era acusado pelos judeus, soltou das correntes e ordenou que viessem os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho. Trazendo Paulo, o assentou diante deles. Capítulo 23. E Paulo, olhando atentamente para o conselho, disse: Homens e irmãos, tenho vivido com toda a boa consciência diante de Deus até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam junto diante dele que o ferissem na boca. Então Paulo disse: Deus te ferirá para a rede caiada. Tu estás assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei mandas ferir-me? E os que estavam em pé disseram: Insultas o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: Eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, porque está escrito: Tu não falarás mal do governante do teu povo. Mas Paulo, percebendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, ele clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Acerca da esperança e ressurreição dos mortos, sou chamado em questão. E tendo dito isso, houve uma discórdia entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam essas coisas. E houve um grande clamor, levantando-se os escribas que eram da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem, mas se algum espírito ou anjo falou com ele, não lutaremos contra Deus. E quando surgiu uma grande discórdia, o tribuno, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, ordenou que os soldados descessem, para que tirassem a força do meio deles e o trouxessem para a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor estava ao seu lado e disse:
Tem bom ânimo, Paulo, pois como testificasse de mim em Jerusalém, assim será preciso que testifiques em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sobre maldição juraram, dizendo que não comeriam e nem beberiam até que matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conspiração. E eles foram até os principais sacerdotes e anciãos e disseram: havemos-nos jurados debaixo de maldição que não comeremos nada até que matemos a Paulo. Agora, pois, com o conselho rogai ao tribuno que traga a vós amanhã, como querendo saber mais alguma coisa sobre ele, e antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a emboscada, entrou na fortaleza e contou a Paulo. Então Paulo, chamando um dos centuriões até ele, disse: conduz este jovem até o tribuno, porque ele tem uma certa coisa para lhe contar. Tomando-o, pois, levou ao tribuno e disse: o preso Paulo chama-se a si mesmo e rogou que o trouxesse esse jovem a ti, e ele tem uma coisa para dizer. E o tribuno, tomando pela mão e o levando consigo à parte, perguntou, em particular: o que tu tens para me contar? E ele disse: os judeus concordam em permitir que amanhã leves Paulo para o conselho, como se quisesse perguntar algo mais estreitamente a respeito. Mas não te deixe convencer por eles. Por mais de 40 homens o espreito. E eles juraram debaixo de maldição que não comerão e nem beberão até que o matem. E agora estão preparados, esperando a tua confirmação. Então o tribuno despediu o jovem e ordenou-lhe a nenhum homem dissesse o que havia contado estas coisas. Juízes, capítulo 19. Sucedeu naqueles dias que, quando não havia reis em Israel, havia um certo levita hospedado no monte Efraim, e que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar amigavelmente com ela, para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo, um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa do seu pai, e quando o pai da donzela ouviu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu por 3 dias. Assim eles comeram e beberam, e ali se alojaram. E aconteceu que no 4º dia, quando eles levantaram cedo pela manhã, ele se levantou para partir, e o pai da donzela disse ao genro: consola o teu coração com uns bocados de pão, e depois segue o teu caminho. Eles se assentaram, comeram e beberam os dois juntos. E o pai da donzela havia dito para o homem: fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. E quando ele se levantou cedo pela manhã, no 5º dia, partiu, o pai da donzela disse: consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram à tarde, e ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina e o seu servo, sogro, pai da donzela, disse: eis que agora o dia se aproxima do anoitecer. Rogo-te que demores a noite toda, e eis que o dia chega ao fim. Aloja-te aqui para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho para que possas ir para a tua casa. O homem, porém, não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu. Veio adiante de Jebus, que é Jerusalém. E com ele havia 2 jumentos selados, sua concubina estava com ele. E quando eles estavam indo junto a Jebus, o dia estava bem declinado, e o seu servo disse ao mestre: vem, rogo-te,
tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus, e nela nos alojemos. E seu mestre disse: não nos desviaremos para nenhuma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse aos seus servos: vem e aproximamos-nos deles dos lugares para que nos alojemos a noite toda em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado ao entrar e se alojar em Gibeá. Quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve algum homem que os recebesse na casa para o alojamento. Eis que um homem idoso vinha do seu trabalho do campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim. Ele se hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu o viajante na rua da cidade. E o homem idoso disse: para onde vais e de onde vens? E ele disse: nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, e agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba em sua casa. Contudo, há feno e forragem para nossos jumentos. Também há pão e vinho para mim, para minha criada e para o moço que está com os teus servos. Não há nada que nos falta. E o homem idoso disse: a paz esteja contigo, e de qualquer modo deixa com que todas essas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Assim, ele o trouxe para sua casa, deu forragem para os seus jumentos, e eles lavaram os seus pés, comeram e beberam. Ora, quando eles se alegravam com seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta, e falaram ao dono da casa, o homem idoso, dizendo: traz para fora o homem que entrou na sua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e disse: não, meus irmãos, eu não insisto convosco, não procedei assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais tal loucura. Vede, aqui está minha filha virgem, é sua concubina. Eis que eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las e fazer com elas o que parecer bom. Não façais tamanha violência a este homem. E os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim o homem pegou a sua concubina, colocou para fora junto a eles. Eles a conheceram e dela abusaram a noite toda até a manhã. Quando o dia começou a raiar, eles deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor levantou de manhã, abriu as portas e saiu para tomar o seu caminho. Eis que a mulher e a sua concubina estavam à porta da sua casa, e suas mãos estavam sobre a soleira. E ele disse: levanta-te, vamos-nos. Porém não houve resposta. Então o homem colocou sobre um jumento, e o homem ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu junto com seus ossos em 12 pedaços, e enviou para todos os termos de Israel. E assim foi que todos viram e disseram: nunca se fez ou viu algo assim desde os dias que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Tomai conselho e falem o que pensam. E agora nós vamos ler Salmo de número 44. Nós ouvimos com nossos ouvidos, ó Deus, nossos pais nos contaram que obra tu fizeste nos dias deles e nos tempos antigos. Como tu expulsaste os pagãos com tua mão e nos plantaste, como tu afligiste os povos e os expulsaste. Pois eles não conseguiram a posse da terra por
sua própria espada, nem pelo seu próprio braço os salvou, mas a tua mão direita, o teu braço e a luz do teu semblante, porque tu os favoreceste. Tu és meu rei, ó Deus, comanda livramentos a Jacó. Através de ti empurramos para baixo nossos inimigos, através do teu nome pisaremos naqueles que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, e nem na minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste de nossos inimigos e envergonhaste aquele que nos odiavam. Em Deus nos vangloriamos por todo dia e louvamos o teu nome para sempre. Tu nos abandonaste e nos envergonhaste, e não vai adiante dos nossos exércitos. Tu nos fazes dar volta por causa dos nossos inimigos, e aqueles que nos odeiam nos despojam para si. Tu nos deste como ovelhas separadas para o alimento, e nos espalhaste entre os pagãos. Tu vendes o teu povo por nada, ou não aumenta a riqueza como o teu preço. Tu fazes de nós vergonha para nossos vizinhos, desprezo e escárnio para aqueles que estão ao nosso redor. Tu fazes de nós o provérbio entre os pagãos e balançar a cabeça entre os povos. Minha confusão está continuamente diante de mim, e a vergonha da minha face me encobriu. Pela voz daquele que insulta e blasfêmia por causa do inimigo e vingador, com tudo isso nos sobreveio. Contudo, não nos esquecendo de ti, e nem lidamos falsificadamente com o teu pacto. Nosso coração não se voltou, nem nossos passos se desviaram do teu caminho. Embora tu tenhas dolorosamente nos quebrado no lugar dos dragões e nos coberto com a sombra da morte. Se nos esquecêssemos do nome do nosso Deus, ou esticamos nossas mãos para um Deus estranho. Não esquadrinhar isso, pois ele conhece os segredos do coração. Sim, por tua causa somos mortos todo dia. Passagem bíblica. Somos contados como ovelhas para a matança. Desperta porque dormes, ó Senhor. Levanta-te, não te rejeites para sempre. Porque te esconde a tua face e esquece da nossa aflição e da nossa opressão? Pois nossa alma está prostrada sobre o pó, nossa barriga está encostada sobre a terra. Levanta-te por nosso socorro, redime-nos por causa da tua misericórdia. Você acompanhou hoje a leitura da palavra de Deus, o livro de Atos, livro de Juízes e agora este glorioso Salmo. Eu quero convidar você agora a participar da oração da fé. Prepare o seu copo com água, curve e incline a sua cabeça, feche os seus olhos e eu vou fazer a oração da fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós estamos aqui neste dia, o dia da família, o dia da tua bênção, o dia do teu milagre, o dia que o Senhor tem que ter misericórdia sobre as nossas vidas. Nós que não confiamos em nossos braços, nós que não confiamos na força dos cavalos, dos homens, nós confiamos em Ti. A nossa esperança está em Ti. Nosso coração está enlutado, nosso coração está triste, nosso coração está dolorido por causa da perca do irmão amigo, do irmão Jair, que eu quero fazer menção agora. Nosso irmão lá de Curitiba que combateu o bom combate, cumpriu a sua carreira e guardou a sua fé. Abençoa seus filhos, familiares, sua igreja e lutada neste dia, neste tempo, Pai. Só o Senhor para ter misericórdia diante deste vírus terrível desta Covid, meu Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos aprender com aquilo que tudo que o Senhor está querendo nos ensinar, pois nós não entendemos, nós não compreendemos. Mas, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, da minha casa, da minha família, dos meus amigos, da nossa igreja, de todos aqueles que estão, Pai, respirando, aqueles que ainda têm o fôlego de vida para respirar, porque essa doença vem através do ar. Não podemos fazer nada, meu Pai, somente nos voltarmos para Ti,
para que através do fôlego da vida, daquele que é o autor e consumador da vida, possamos respirar, continuar vivos para cumprir o nosso chamado, para cumprir a nossa missão. Enquanto estivermos aqui na terra, nós temos a nossa missão que propagar, que Jesus ama o pecador, que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar o pecador, que Jesus cura os enfermos, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus está para voltar para buscar o seu povo santo, remido e justificado no seu sangue. Todos que concordam comigo dizem amém. Amém, irmão? Beba seu copo com água. Sinta o refrigério de Deus na tua vida. Aqui está. Hoje conseguimos. Deus abençoe nossa bandeira do Brasil. Deus abençoe nossa nação que é uma nação profética neste tempo. Nosso presidente, nossos deputados federais, estaduais, nossos prefeitos, governadores, vereadores, autoridades públicas, políticas, que eles venham fazer o melhor para o nosso povo, o melhor para a nossa nação, que nós possamos, de uma vez por todas, nos tornar uma nação gigante, sem corrupção, sem usurpação do bem público, e que tudo isso seja refletido em trabalho, em sustento, em bem-estar para a nação brasileira. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, no nome de Jesus.